plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo para você que chegou agora pelo tema. Eu me chamo Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em Teologia Pastoral, certificada em Hebraico, Contexto e Cultura Judaica do Antigo Testamento, e a gente está aqui para aprender juntos, tá? Hoje a gente vai falar das divisões das tribos de Israel ao redor do tabernáculo. Bem interessante, se você não sabe, fica sabendo agora como é feita essa divisão, e isso muda alguma coisa, isso vai mostrar lá na frente, quando Balaão vai dizer quão belas são as tuas moradas, e isso vai implicar diretamente ao quesito o que Balaão viu. Então, você fique até o final aqui, ou no meio aqui, e a gente vai mostrar para vocês o que Balaão viu quando disse lá do monte, quão belas são as tuas moradas. São 5:30 da tarde, praticamente, e a gente vai dar início. Hoje é terça, né? Não é um dia muito comum, mas amanhã, quarta-feira, não vai ter jeito de fazer a live aqui, então eu decidi fazer hoje, trazer esse tema para nós, tá? Para você que está acompanhando o Hebraico 365, para que serve esses vídeos aí do Hebraico 365 que está indo para o nosso canal? É um vídeo que você pode compartilhar, é um vídeo que você vai falar para as pessoas, né? Mostrar o canal para as pessoas, mostrar o caminho, né? Olha, aqui eu aprendo. É isso. Fala aí de onde vocês estão nos ouvindo, que eu vou colocar aqui na tela para a gente. E a gente tem sempre um videozinho curto, pequeno, para você compartilhar mais fácil. Às vezes a pessoa não quer fazer uma aula completa aqui, mas pode, né, compartilhar um vídeo menor. Isso faz todo sentido, ajuda muito o canal a crescer, você dá o like, o joinha, compartilhar um vídeo. Gente, o algoritmo aqui das redes sociais gosta muito dessas coisas, tá? De você compartilhar, comentar, nem que seja amém, nem que seja, olha, estou orando pelo ministério. Coisas do tipo já vai ajudar muito. Opa, tem gente aqui conosco. Shalom, Salvador, Bahia. Hebraico Raiz 4477 é o canal. Isso mesmo, obrigado. E vamos lá, né? A divisão das tribos de Israel ao redor do tabernáculo. A gente vai falar também sobre ministério levítico, né? Tem muita dúvida ainda com relação ao ministério levítico nas igrejas, né? Diz respeito aos cantores. Por quê? Né? Por quê? Esse ministério, a gente já vai começar, né? Dizendo que esse ministério de louvor, de adoração no tabernáculo começou bem depois, né? Começou com o rei Davi, né? Veja, muitos anos depois que o tabernáculo já havia sido erguido. Então, essa adoração, esse ato de adoração no lugar do sacrifício, foi começado ali com o rei Davi, né? Se vocês não sabiam disso, saibam. E Salomão, o rei Salomão, quando constrói ali o primeiro templo, de fato, ele estipula, então, a questão da adoração por
turnos. Aí sim vem os turnos, a adoração por meio dos turnos. Em Salomão, então começa em Davi e Salomão estipula isso como uma regra, como um dever, como, olha, deve ser feito assim, a adoração deve ser contínua e constante diante do altar. Interessante. Então, antigamente não tinha essa adoração, então o que os levitas faziam? Né? Já que não cantavam, não tocavam, o que os levitas faziam? Os levitas, curiosidade aí para vocês, lá em Números, capítulo 2, versículo 33, eles nem eram contados. Eles nem eram contados nos censos que você lê na Bíblia, aí, Números, capítulo 2. Tem gente que lê Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, assim, né? E vai lendo, não presta atenção. Mas quando você lê prestando atenção, você vai ver que eles não eram contados no censo. Por quê? Porque eles não iam para o exército. Então, o levita não ia para a guerra. Opa, o levita não ia para a guerra. Números 2, versículo 33. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos que foram contados dos arraiais pelas suas turmas, 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, levita não é contado no censo e também não foi contado para a guerra. Curiosamente também, os levitas, né, quando diz que Caleb e Josué foram os únicos que atravessaram e chegaram vivos, né, a terra prometida, né, dos espias, dos 10 espias ficaram para trás, somente Josué e Caleb, quem já escutou isso, né, quem já pregou isso, mas a Bíblia diz que é Josué, Caleb e todos os levitas, porque a tribo de Levi foi isenta daquele pecado. Irmã Luciana, o que é isso? Bem isso. A tribo de Levi foi isenta daquele pecado. Eles não estavam nomeados entre os espiãos, primeira coisa. Das 12 tribos que estavam lá, os levitas estavam fora, né? Não estavam ali participando. E outra coisa bem interessante é que eles sim entraram na terra prometida. Que bacana, né? Ouvir isso, saber que o levita ele tem essa importância dentro das tribos de Israel. Quando você lê as tribos, você percebe que muitas vezes não está escrito ali a tribo de Levi, porque a tribo de Levi é considerada a 13ª tribo, né? A tribo que é uma tribo extra, né? Ela é especial, é uma tribo que foi chamada para ser do Senhor. Quando está sendo repartida ali as heranças, as terras de Israel, a tribo de Levi fica sem terras. O que a tribo de Levi recebe? A tribo de Levi recebe 40, deixa eu prestar atenção aqui, 48 cidades. Deixa eu ver. Isso, ela recebe cidades, tá? Cidades. 48 cidades, se não me engano, que são as cidades de refúgio. Então, eles recebem algumas cidades espalhadas no meio de Israel, mas eles não recebem, de fato, Shalom. Eu não vou conseguir lá. Eles não recebem herança como as outras tribos receberam. Cada um recebeu a sua porção ali dentro do mapinha de Israel. Geralmente no final da sua Bíblia está um mapa aí, mas eles não recebem. Essa Bíblia aqui nem mapa tem, meu Deus. Não tem. Eu acho que não. E eles recebem, então,
a questão, nessa Bíblia não tem. Eles recebem cidades, 48 cidades que são chamadas cidades refúgio. Os levitas não podiam ter atividade extra dentro da tribo. Eles não faziam grandes coisas, eles tinham que servir, era o dever deles fazer turnos e servir 24 horas no templo e antes disso no tabernáculo, tá? O levita dizia, né, o meu viver é o tabernáculo. E Deus disse para eles, olha, eu sou a herança de vocês. Esse é o tamanho da importância do levita, tá? Vamos ler lá a promessa que Deus faz para a tribo de Levi e para todas as outras tribos, tá? Gênesis 49, que é uma promessa que Deus vai fazer para todos os filhos de Jacó. E tem a promessa que foi feita para Levi. Gênesis 49, no versículo 5 e 7. Olha, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. Maldita seja a sua ira, pois era intensa. Aí entra a parte que a gente precisa entender aqui nessa promessa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel, tá? Simeão e Levi, tá? Não entraram na contagem das tribos. Irmã Luciana, que isso, tá embolando a minha cabeça. Por isso que eu falo para vocês, estudem, tá? Simeão e Levi, vocês serão divididos, eu vou espalhar vocês em Israel. Isso aconteceu com Simeão e com Levi, tá? Os levitas, então, foram espalhados. Isso já foi dito lá em Gênesis 49, quando foi falado isso para os filhos de Jacó, tá? Quem foi Levi? Foi um dos filhos de Jacó. Levi significa, em hebraico, ajuntado, tá? Ajuntado. E Levi é filho de quem? É filho de Leia, tá? Os filhos de Leia e a sua importância, veja bem. Jacó se casou com Raquel e Leia, né? Primeiro com Leia, depois com Raquel. De Raquel vieram José e Benjamim. E todos os outros filhos, todas as outras tribos vieram de Leia. Tribo de Judá. Então, de Leia veio a descendência do Messias, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. De Leia vieram os sacerdotes, veio Moisés, veio os levitas, tá? Que Moisés também é levita. Moisés é da tribo de Levi. O sacerdócio e o reino veio de Leia, aquela que foi desprezada por Jacó. Veja como Deus não aceita aí, né, o desprezo. Às vezes o desejo do nosso coração é um, mas a vontade de Deus é outra, completamente diferente. Eu vou fazer um desenho rapidinho aqui. Tem mais alguma coisa que vocês querem perguntar sobre os levitas para a gente continuar? Vou desenhar aqui como era ali o tabernáculo e como estavam acampadas as tribos, se você quiser anotar. Então, os levitas, os sacerdotes, e o sumo sacerdote, também levita, Moisés também é um levita, eles trabalhavam com grande responsabilidade, tá? Os sacerdotes, ainda mais, porque tinham um privilégio ali de fazer os sacrifícios, o sumo sacerdote carregava a glória de Deus, as tribos aqui, e entravam uma vez por ano ali no Santo dos Santos. Esses dias eu estava num evento
E foi falado novamente algo bem curioso, que eu já falei aqui para vocês, que não há, né, vestígio de plano B na Bíblia quando diz que o sumo sacerdote usava cordas para entrar no Santo dos Santos. Por que isso? Porque isso seria um plano B. Qual que é o plano A? Sangue, né? Sem sangue não há remissão. Então, lá em Levítico capítulo 16, você percebe que ele entra sem a indumentária que ele usava. No dia a dia, ele entra com vestes de linho e ele entra com sangue várias vezes. Ele entra, ele sai, fazendo sacrifício por si, pela família, sacrifício pela nação, e depois, né, entrava ali para, de fato, fazer esse dia completo, o dia do Yom Kippur. Ele não entrava sem sangue, não sem sangue. Então não tem plano B quando temos sangue, não tem plano B quando temos Cristo. Irmã Luciana, mas já ouvi dizer que tinha uma corda, sim, já ouvi falar nessa corda. Irmãos, deleta isso da sua cabeça, da sua teologia, não tem cordas. Por quê? Porque não tem cordas? Ah, mas se ele morresse lá dentro, nem entraria, morreria na porta. Tá? A experiência com Deus ali, em Números capítulo 9, capítulo 10, é exterminar, assim, Deus não deixaria que ele morresse lá dentro para que alguém entrasse lá dentro, tá? Não é o plano de Deus ter cordas, ter plano B, né? Com Deus não tem plano B. Bem isso, né? Alguma pergunta? Então, os levitas, eles foram chamados para atuar na graça, né? Atuar na graça. Eles tinham um preço, né? Eles pagavam preço pelos primogênitos, eles tinham que pagar, né? Para serem isentos da guerra. Bem interessante, né? Se você lê mesmo a fundo a história dos levitas ali. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Ó, todo sacerdote é levita, tá? Todo sacerdote, todo sumo sacerdote é levita, mas nem todo levita chega a ser sacerdote ou sumo sacerdote. Talvez eles fiquem ali só na função de ser levita mesmo, de cuidar, de limpar, de fazer os seus afazeres ali. A Bíblia diz que da idade de 25 anos até 50, eles eram obrigados a servir ali no templo, da idade de 25 a 50 anos. Dos 20 aos 25 anos, eles eram ensinados por tutores para aprender o que fazer lá. Então, tinha 5 anos de faculdade, né, para entrar lá e aprender. Quem ensinava? Quem eram os tutores dos levitas de tenra idade? Eram os aposentados. Então, aqueles que se aposentavam aos 50 anos, já tinham finalizado as suas funções, eles iam ensinar os mais novos a função do tabernáculo. Olha que coisa mais linda a gente tem ali na Bíblia, o que isso nos ensina também. Ensina muita coisa. Deixa eu desenhar aqui para vocês a questão do tabernáculo e onde ficavam os levitas e por que os levitas eram tão importantes. Eu vou mostrar mais uma função do levita aqui para a gente também, tá? Vou colocar aqui como leste, norte, o sul e o oeste aqui. O tabernáculo, então, ficava, né, com a sua porta, né, virada ao leste, tá? Aí temos o átrio, o santo lugar, e aqui dentro, né, dessa caixinha menor, o santo dos santos. Então, aqui dentro aqui do átrio, propriamente dito, deixa eu mudar a cor aqui para nós. No átrio, aqui dentro do átrio, faziam-se os sacrifícios, o povo vinha, o povo degolava o animal, né? Não sei se você também já prestou atenção nisso. Quem trazia o animal também cortava o pescoço do animal, então aqui era derramado sangue,
aqui era feito os sacrifícios, aqui os levitas trabalhavam, né? Nesse lugar, no átrio, o levita trabalhava. Aqui dentro, no santo lugar, aqui entravam os sacerdotes e sumos sacerdotes. Aqui levita não entrava aqui, tá? Função levítica era aqui e também ao redor. E a gente já vai explicar por quê. E aqui dentro, né, no santíssimo lugar, no santo dos santos, uma vez por ano, no Yom Kippur, entrava o sumo sacerdote e sem cordas, porque ele tinha sangue em suas mãos e o sangue é remidor. Então, partindo aí desse entendimento, onde estavam os levitas? Então, as tribos eram divididas aqui, né, nos seus acampamentos, algumas tribos ao norte, algumas tribos ao oeste, outras tribos ao sul, outras tribos ao leste, tá? Ao norte, a gente tinha 3 tribos de Israel, são 12, vocês lembram que são 12? Ao leste, mais 3 tribos, ao sul, 3 tribos, e ao oeste, mais 3 tribos. Se você quiser anotar aí, tá? Ao norte ficava Dan, Aser e Naftali. Deixa eu ver se eu consigo escrever rapidinho aqui para nós. A tribo de Dan, a tribo, né, Aser e Naftali. Então, essas tribos ficaram ao norte, né? Estavam ali acampadas, agrupadas ao norte. Ao sul, né, nós temos mais 3 tribos. Nós temos a tribo de Ruben, nós temos a tribo de Simeão e a tribo de Gade. Ao oeste, nós temos Efraim, Manassés, e Benjamim. Acho que é isso. E na frente, aqui ao leste, lembrando que eu falei para vocês que aqui está a porta, né, do tabernáculo. Então, ao leste, a gente tem um lugar de importância, tá? O leste é um lugar de importância. Ao leste, nós temos Judá, nós temos Issacar e nós temos também Zebulon. Escrevi rapidinho aí, até com minúsculo mesmo, só para a gente entender, tá? Mas eu não estou vendo, irmã Luciana, onde está, não estou vendo a tribo de Levi. Né? Você falou que a tribo de Levi ficava ali, cuidava. O que aconteceu com a tribo de Levi? A tribo de Levi, ela tinha um lugarzinho dela especial, tá? A tribo de Levi se acampava ao redor, de pertinho mesmo. Então, eles ficavam bem por aqui, tá? Um outro clã por aqui, um outro clã por aqui, bem ao lado. Aqui eles estavam em acampamentos, né? Aqui eles se dividiam em acampamentos, mas bem aqui, né? Ao redor, a gente tem os 3 clãs. Ao oeste, a gente tem o clã dos Gersonitas. A gente já falou desses clãs aqui com vocês. Não sei se vocês se lembram, mas os levitas eram divididos em clãs para trabalharem, tá? Aqui tá os meraritas, cada um na sua função dentro do tabernáculo. Então, quando a gente olha para os levitas, eles têm um lugar especial, eles estavam ao redor,
E aqui embaixo a gente tem os coatitas. Lembrando que os levitas são divididos em 3 clãs. Talvez você lê lá, gente, o que é isso? Eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Que Merarita, Gersonita, o que é isso? São os levitas e a divisão dos seus clãs. E na frente aqui, irmã Luciana, tem um lugarzinho aqui, ficou um espaço aqui. Quem é que vai para esse lugar? Quem vai para esse lugarzinho aqui, não sei, aqui na frente, ao leste, quem ficava aqui é Moisés e sua família, tá? Quem tinha que a tenda do encontro, né, que não é o tabernáculo, né, quando fala de tenda do encontro, o lugar onde que Moisés passava aí algum tempo na presença e buscando a Deus, era bem aqui, na entrada, né? Ele recebia o povo ali. Onde está isso? Números capítulo 3, tá? Números capítulo 3, você consegue já identificar tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Se você ler Números 1, 2, 3 e aí por diante, você vai ver essa divisão aqui, essa beleza aqui, tá? Complicado? Não, é uma questão de entender. Então, aqui na porta, quando eu falo Moisés e sua família, né? A porta aqui do tabernáculo, a gente pensa em Moisés, a gente pensa na lei. Então, na porta está a lei. Na porta está Arão, com a sua família, está o sacerdócio. E na porta aqui também tem Judá. Então, aqui na porta a gente tem também o reino. Olha que maravilha. Lei, sacerdote e reinado guardando a porta do tabernáculo. Maravilha, maravilha de Deus. Então, Levita dizia, o meu viver é o tabernáculo. Eles eram os guardiões, os soldados ali, os guarda-costas do tabernáculo. Essa parede aqui do tabernáculo, gente, não era muito alta e ela era feita de linho. Então, não eram muros resistentes, né? Então, eles queriam impedir, sim, que as pessoas entrassem. Aquele muro era um símbolo, um sinal de sacerdote, de santidade, tá? Santidade. Então, é isso. O que mais vocês querem? Sobre a questão do que vou deixar um pouquinho na tela aqui para vocês anotarem. Deixa eu só procurar uma imagem aqui e mostrar para vocês. Quando eu falei, quando Balaão, né? Quando Balaão fala, olha, quão belas aí são as tuas tendas, ó Israel. Então, o acampamento de Israel, dividido aí em suas tribos, tá? Divididos aí em suas tribos, ela mostra, ela traz uma imagem, tá? Tem uma imagem se formando nas 12 tribos espalhadas. Deixa eu só achar aqui uma imagem que vai representar isso bem. Eu gosto de usar essa imagem aqui, e eu vou abrir para vocês essa imagem aqui. Só um minuto. Aqui, consegui. Deixa eu salvar uma imagem aqui e colocar para vocês. Pronto, eu vou desligar esse... O que se formava ali, né? Imagem, arquivo de imagem. Espera aí, deixa eu colocar para vocês aqui. O que Balaão viu? Balaão, o que Balaão tá vendo? Balaão consegue ver isso aí, tá? Isso aí que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês. Aqui, né, da porta, a gente tem a tribo que está no leste, né? A porta está no leste. E em número
elas são bem maiores, tá? Bem maior no acampamento. Ao norte a gente tem os Meraritas, ao sul aqui a gente tem os Gersonitas, eles estão acampados ao redor, protegendo. E o que é visto aqui, gente? É visto uma cruz, né? Veja bem, alguns teólogos dizem que sim, o tabernáculo em Israel é como se fosse uma cruz ambulante durante 40 anos. Uma cruz, né, andando pelo deserto durante 40 anos. Se você não viu a graça de Deus nisso, né, não tem como não ver, tá? Então essa aí é a divisão daquilo que nós falamos hoje. Quer se aprofundar mais, leia o livro de Números, capítulo 2, capítulo 3, que vai estar explicando e mostrando em números tudo isso, tá? Irmã Luciana, eu queria aprender mais sobre o tabernáculo. A gente tem o nosso livro, que da porta de linha até a nuvem de glória. Deixa eu colocar aqui para vocês que meu livro tá para lá. Vou procurar na internet, melhor. Da porta de linha até a nuvem de glória, você encontra ele nas livrarias aí do Brasil, em alguns lugares a gente... Aí, isso aqui. Até na Martins Fontes aqui você encontra, tá? Tem esse livro aqui que eu explico essas coisas também. Deixa eu trocar aqui, adicionar ao palco aqui. Esse livro, então, na Martins Fontes você consegue comprar dele. Eu tinha alguns livros aqui, mas já não tenho mais. Então, esse livro aqui são praticamente 300 páginas, onde eu falo e explico tudo isso. Isso que eu falei deve estar resumido lá em 2, 3 páginas, tá? Muito grande, muito extenso, e você realmente vai entender, compreender o tabernáculo, o plano de salvação, como essa cruz ali no deserto. Tudo isso aqui nesse livro aqui que nós temos, tá? Temos também um curso que se chama Tabernáculo, tá? Em breve a gente vai estar voltando, trazendo esse curso novamente aqui para nós. A gente está mexendo um pouquinho em algumas estruturas aí, mas a gente vai trazer novamente alguns cursos aqui para vocês de novo, tá? A gente está um pouquinho estruturando tudo e é assim, né? Vamos fazendo as coisas com calma que vai dar certo. Então é isso, Deus abençoe a vida de vocês. Esse QR Code aqui vai direto para o curso Mais Hebraico, tá? Se você tem interesse, está num preço assim excelente também. Ou você encontra também no nosso Instagram. Nosso Instagram você encontra os links lá, ou pode me chamar também, falar assim, olha, irmã Luciana, eu quero conversar com você, tive dúvida, tudo isso aqui nesse Instagram, tá bom? Instagram, Luciana Mais Hebraico. Por lá que você me encontra. Eu quero fazer o curso, eu não sei como achar os links, eu quero comprar o livro, não sei onde achar. É nesse Instagram aqui, Luciana _Mais Hebraico. Deus abençoe a vida de vocês, espero que vocês tenham aprendido. Tem exatamente 30 minutos, né, que a gente está aqui conversando um pouquinho, 34 minutos. Salve, compartilha, fala para outras pessoas aí da nossa live, e que o Senhor te abençoe, né, e te guarde, que o Senhor te abençoe e te guarde. E uma boa noite para vocês, uma boa terça-feira. Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico.
Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em Teologia, certificada em Hebraico, Cultura e Contexto Judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil, que eu mesmo criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0.